Anderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e sou o criador do canal Personas da Dança. O objetivo desse canal é registrar, ao menos em parte, a história de pessoas que ajudam a construir a história da dança. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe. A sua participação é muitíssimo importante para que o canal continue existindo e assim nós podemos conhecer então muitas e muitas pessoas que estão construindo a história dessa arte tão difícil e tão maravilhosa que é a dança. Hoje para o canal eu tenho o prazer de entrevistar Adson Lipaus Zocca, um jovem bailarino brasileiro, italiano, vamos saber dele como é que é essa história, e que vem construindo uma carreira muito bonita na Europa, já dançou também nos Estados Unidos, participou por festivais, e eu vou convidar o Adson para se juntar aqui a nós agora. Adson, vou mandar um convite para você, vamos lá. Adson. O convite foi feito ao Adson, daqui a pouco ele estará aqui. Adson Lipaus Zocca entrou. Ei, Adson, já mandei o convite para você, estou aqui te aguardando. Vou mandar de novo. Vamos lá. Adson convidado. Vamos saber de Adson, como é que ele se insere na dança, como é que ele chegou à dança, é brasileiro, é italiano, ele vai nos explicar aí. Opa, deixa eu virar aqui. Aí, agora sim. Adson, querido, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, melhor agora. Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite. Que bom. Eu que agradeço. Tá me ouvindo bem? Eu tô falando muito alto? Não, tá ótimo. Tá bom? Adson, vamos lá. Adson Lipaus Zocca, de onde veio esse nome? Você é brasileiro, de origem italiana, como é que é isso? Então, eu sou brasileiro, minha origem é italiana e alemã. E a origem italiana vem da família do meu pai e a alemã da minha mãe. E Adson é porque eu tinha um tio que se chamava Adson, que logo que nasceu veio a falecer, bem bebezinho. E anos depois, quando eu vi, minha mãe me deu o nome de Adson. Muito bonita a homenagem, muito bonita. Adson, um jovem bailarino, como é que você começou na dança? Por que você começou a dançar? Então, desde pequeno, assim, eu sempre falei com a minha mãe que eu queria fazer balé. Não conhecia isso há bastante tempo atrás, há 20 anos atrás. Não, no Brasil, o balé não era tão reconhecido como é hoje, né? Então, eu falava, eu quero fazer balé, mas ainda assim demorou um bom tempo. Eu fiz karatê antes, eu fazia karatê, fazia artes marciais, fiz por um tempo, e quando, por volta dos 17 anos, eu virei e falei, não, agora é a hora, então... E aí eu fui para a escola de balé. Aí eu comecei balé com 17 anos. Mas antes eu participava de grupos de igreja. Da igreja tinha um ministério de coreografia, de dança, então eu dançava também nesses ministérios. Tanto que para ir para uma escola foi um workshop que uma igreja estava proporcionando, e eles falaram, você tem condição, procure este lugar, essa escola que eu acho que vai ser legal para você. E foi aí também que abriu o olhar, assim, né? E teve uma feira, estava tendo uma feira, e meu pai estava nessa feira. Ele tinha uma escola de balé se apresentando, e ele foi, pegou o telefone da escola e falou, tinha essa feira e tal, essa escola estava dançando, acho que você pode ir e encontrar alguma coisa por lá. E foi aí que eu entrei, eu já tinha uns 17 anos já, 16 para 17 anos. Que bom, com o apoio da família, né? Agora, Adson, você de que cidade você é? Eu sou de Vitória, da Grande Vitória, nasci em Serra, que faz parte da Grande Vitória,
no Espírito Santo. Como é que foi entrar para uma academia de dança pela primeira vez? Então, quando eu lembro ainda quando eu entrei não era balé, eu entrei no contemporâneo antes. Eu entrei fazendo aulas de contemporâneo, até que dentro eu tive a oportunidade de fazer aula de balé e quando eu entrei eu sabia que eu era o que eu queria da minha vida, assim. Então, foi bem, para mim foi o estopim, assim. Logo que eu entrei numa sala de balé, eu falei, é isso que eu quero para minha vida e nunca mais parei. Olha, já temos aqui um recado do Orlando dizendo que você é um orgulho da Serra, um orgulho do Ah, Espírito Santo. obrigado, Orlando foi meu professor lá na Serra e muito obrigado. Sempre que eu encontro ele, de vez em quando a gente se encontra quando eu tô de férias, né? Quando eu tô no Brasil. E muito obrigado. Adson, e aí você já queria ser um profissional? Como é que Assim. você trilhou, como é que você trilhou esse caminho? Já começou fazendo aula todos os dias? Esse é o início, né, para quem quer ser profissional. Aconteceu com você? Então, Aulas diárias? eu entrei e sempre fiz aula na verdade, como a gente fala, eu comia breu. Todas as aulas que eu podia fazer, eu fazia, porque querendo ou não, eu comecei o balé já tarde, eu não comecei o balé cedo, né? Com 16 para 17 anos já é uma idade que se você quer ser um bailarino profissional, você tem que correr muito atrás, assim. Então, todas as aulas que podia ir na escola, eu fazia. Chegou a um tempo que o meu professor, ele dava aula em 3 escolas diferentes. Então, eu saía da escola de manhã, na escola normal, de manhã, ele já me pegava, então eu ficava tarde e à noite fazendo aula. Às vezes eu fazia 3, 4 aulas por dia, e isso era de segunda a sábado. Sim, só não era domingo porque não tinha escola aberta, né? Porque estava fechado, exato. Ô, Adson, e como é que você vislumbrou esse caminho do profissionalismo fora do Brasil? Para onde você foi logo de cara? Você passou por festivais também, não foi? Sim, sim. Hum. Porque no Brasil eu não fiquei muito tempo no Brasil. Logo que eu comecei, eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos no Brasil. E aí eu participei de alguns festivais, algumas coisas assim. Mas logo eu ganhei uma bolsa numa companhia júnior, numa companhia de estagiários nos Estados Unidos. Então eu fiz 2 anos no Brasil, fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano e pouco. Voltei para o Brasil, fui para o Seminário Internacional de Brasília. Uhum. Aí logo eu ganhei o Festival Internacional e aí um dos diretores de lá me mandou para a Áustria, que tinha um conservatório na Áustria. E nesse conservatório eu fiquei 1 ano e logo que eu ganhei um contrato numa companhia na Alemanha. Você tinha um objetivo de terra, você queria dançar na Europa, Estados Unidos, ou você foi aproveitando as oportunidades? Como é que isso estava aí para você? Não, desde quando eu comecei, eu falei, eu não vou ficar no Brasil. Eu não ia ficar no Brasil Por que não? porque eu via que no Brasil as oportunidades ainda não são tão grandes como são É, aqui fora. Claro, não é fácil, não é fácil, eu não tô romantizando a vida de um bailarino na Europa. Não é fácil, não, de aham. forma alguma. Talvez seja até mais difícil, porque quando chega, a gente não tem muito suporte, a gente está sozinho, outra língua, mas eu tô falando que aqui o governo, eu vou falar o governo, oferece mais oportunidades do que no Brasil. No Aham. Brasil, se a gente pegar, infelizmente, isso ainda a gente consegue contar a quantidade de companhias nos dedos. E ainda assim, Sim. às vezes, os bailarinos têm que ter um trabalho secundário para poder conseguir sobreviver. E aqui não, aqui você tem seu trabalho, você tem uma qualidade de vida e você tem total apoio e suporte do governo, da cidade, as pessoas. Então, é
é bem gratificante, assim, você vê que o seu trabalho é valorizado. E isso foi uma das coisas que me fez pensar, eu não quero ficar no Brasil porque eu quero crescer não só em qualidade de vida, mas também como bailarino, que eu teria mais oportunidades de poder trabalhar aqui fora. E você tem grandes oportunidades, né, Adson? Porque eu vi o seu currículo. Você dança do repertório clássico mais tradicional a obras contemporâneas. Eu Sim. queria perguntar para você. Hoje você dança, eu vou tentar. Ok. Landestheater Eisenach? Isso, Landestheater Eisenach. Ah, Um teatro na Alemanha. na Alemanha. Isso. E em que cidade exatamente? Ah, o teatro tem o nome da cidade, Eisenach. Ah, perdão. Ok. Não, E sem aí, problemas. lá você é um solista ali. É, aqui na maioria das companhias da Alemanha hoje, todos os contratos dos bailarinos da companhia são o mesmo. Então, aqui a gente fala, não tem cargo. A companhia que eu danço e a maioria das companhias da Alemanha hoje não tem cargo. Eles têm uma comissão que se chama, como que eu posso falar? É como se fosse uma organização de teatros. Eles têm um contrato para bailarinos e todas as companhias têm esse contrato para os bailarinos. Mas quando você tá nesse trabalho, o que acontece são quando os coreógrafos vêm, eles fazem eles fazem como se fosse um workshop e a partir desse workshop eles escolhem quem são os solistas que eles querem trabalhar no balé. E graças a Deus eu tenho desfrutado de oportunidade de poder estar à frente dos balés aqui na companhia. Você trabalha muito, né, em nível pessoal. Nós acompanhando o seu trabalho pelas redes sociais, transformar o corpo como você transformou não é fácil, é fruto de muito suor. E é bom que esse trabalho, esse suor esteja sendo reconhecido pelos coreógrafos, né? É Sim, muito ruim quando sim, você trabalha e ninguém enxerga isso. sim. Às vezes parece que tá trabalhando e ninguém tá vendo, né, o seu trabalho. Isso pode acontecer. Mas eu acho que quando os coreógrafos, os diretores de companhia, eles olham e têm um interesse em você, não é só. Muitas vezes não é só pelo que eles veem, pela sua técnica, mas também pela tua personalidade, pelo que você pode passar através da sua dança, artisticamente. E, eu acho que de alguma forma eles sentem, essa pessoa trabalha do jeito que eu gosto de trabalhar, então eu vou chamar ela para trabalhar junto comigo. Aham. E você dança na Alemanha, dançou na Áustria, você participou aí de algumas companhias na Europa e também nos Estados Unidos. O que Isso. você enxerga de diferente na dança europeia, da norte-americana? Então, aqui eu acredito que na Europa as companhias de balé são mais abertas a coisas novas, as coisas modernas. Tem as companhias aqui ainda se dança muito repertório, e eu digo nas grandes casas, mas nas casas menores tem o repertório, mas sempre tem uma nova versão dentro do balé. Por exemplo, Quebra-Nozes sempre tem a versão, a história é a mesma, mas o coreógrafo ele faz de uma forma diferente, com as características dele. Nos Estados Unidos, eu acredito que tem uma forma mais, apesar deles terem muitos trabalhos eu acho que mais neoclássicos, eles também são bem focados em coreógrafos como, por exemplo, o Balanchine. Uhum. Eles têm uma raiz, acredito que eu posso dizer isso, eles têm uma raiz mais tradicional, colocando nesse sentido. Essa é a que eu vejo, assim, a diferença entre os dois continentes. Sim. E o que é que te atrai mais? A novidade ou a tradição? Eu adoro o repertório. Eu adoro o repertório, eu acho. É minha paixão assim mesmo, o repertório. Mas eu adoro o desafio. Eu adoro o desafio de poder dançar uma coisa nova, diferente, de poder
ver que o coreógrafo cria alguma coisa em mim pelo que eu tenho, então é uma coisa criada para mim e eu posso me mover na forma que o coreógrafo, entender a forma que o coreógrafo quer e poder transmitir isso. Então, é, eu gosto muito de ter esse balance durante o período, né, a temporada. Tipo, um dia eu tô dançando Gisele, mas outro dia eu tô dançando um balé totalmente neoclássico, um balé totalmente contemporâneo. Então eu gosto desse tipo de desafios. E isso é muito bom artisticamente, não é? Sim, não, muito, muito. Você aprende muitíssimo, assim. Você você tem que aprender a trabalhar muito rápido, a dividir a sua cabeça muito rápido também, porque às vezes um dia você está dançando contemporâneo, mas no outro dia você já tem um repertório para fazer, então você tem que ter essa troca assim de cabeça e de personagem bem rápido também. É. E você acha, pelo que você percebe, os seus colegas se adaptam bem a essa realidade? Eu acredito que vou puxar a sardinha pro nosso lado, que brasileiro, brasileiro a gente tem um negócio que é o que colocar pra gente fazer, a gente vai fazer. Eu acredito muito nisso. E as outras pessoas das outras nacionalidades, eu já acredito que tem um segundo pensamento, assim, será que eu faço ou não? É. Mas quando é brasileiro, eu acho. E a gente tem Uhum. esse. Assim, brasileiro é pau pra toda obra. É. Eu acho também que o fato de você saber que você está numa terra onde você está exercitando, praticando aquilo que você sempre desejou, é uma oportunidade que você não teria na sua terra. Então é assim, se eu estou aqui, eu vou aproveitar o que me dão, né? Exatamente, exatamente. E vou fazer da melhor forma possível. Eu percebo isso. Eu tenho entrevistado vários brasileiros dançando no exterior e vejo em todos vocês uma disposição muito grande, que às vezes, infelizmente, nós não vemos em alguns bailarinos que atuam aqui no Brasil, né? E Aham. vocês não, têm essa vontade, essa sede de dançar. Sim, acredito também porque quando você tá num ambiente profissional que o seu trabalho é aquilo, você tem que estar totalmente ligado ao que você está fazendo. Porque senão também não vai sair não sai de forma orgânica. Se você vai fazer alguma coisa, sai meio que uma mentira, assim, meio falso, digamos, Mecânico, sabe? né? Não é verdadeiro. Então, eu acho que quando é assim, você tem que estar 100% ligado dentro do trabalho e você tem que viver aquilo, né? E para conseguir expressar de forma mais clara e que a audiência receba aquilo de forma também boa, assim, né? Eles entendam o que você quer transmitir. Muito interessante você falar na audiência. O público europeu, ele é melhor educado nesse sentido. Ele está muito acostumado à qualidade, né? Aquilo que é entregue ao público europeu sempre, ou na grande maioria das vezes, tem muita qualidade. O público se habitua com isso. Sim. Você sente esse nível de exigência vindo da plateia? Então, eu acredito que as pessoas da Europa são educadas a irem ao teatro. Desde pequeno, as crianças vão ao teatro. Então, eles têm uma forma totalmente diferente do que a forma que nós brasileiros temos, sabe? Porque muitas vezes no Brasil, as pessoas vão ao teatro para assistir um balé, talvez porque é um festival, é uma competição, então é um ambiente totalmente diferente. Quando as pessoas aqui vão ao teatro, elas vão para assistir um balé inteiro. Então elas querem ver o que está acontecendo, elas querem entender a história, elas querem como se fosse, elas querem como se estivesse fazendo parte daquilo, entendeu? Então essa é a diferença que eu vejo. Eles têm o respeito pelas pessoas que estão no palco. Uhum. É muito interessante você falar dessa questão do respeito ao artista, porque
você está numa região onde os governos apoiam e o público também apoia. Você deve se sentir muito seguro estando aí. Sim, sim, totalmente, totalmente. Aqui acontece às vezes das pessoas pararem a gente na rua, você é do balé, eu te vi dançando e tal. Tipo, isso é legal, sabe? Você andar na Sim, rua e ver que a pessoa te conheceu porque pelo seu trabalho. Isso é importante. E um exemplo que você falou que dessa segurança foi, por exemplo, na época da Covid, em que todo mundo parou e a gente teve esse buraco também. é, Mesmo que a gente tivesse tentando arranjar formas de trabalhar em casa, mas mesmo assim o governo não deixou a gente sem suporte em nenhum momento. A gente teve suporte durante todo o período, eu acho que foram quase 2 anos sim, de, de Covid, então mesmo às vezes a gente fazendo, digamos, menos dentro do teatro, porque os shows foram cancelados, mas mesmo uhum, assim ainda o governo nos deu total apoio e segurança, digamos, financeiramente. sim, muito bom, muito bom. Sim. Adson, desses coreógrafos contemporâneos, o que é que te atrai na dança contemporânea e dentro da dança contemporânea, qual coreógrafo que mexe com você? Que quando você vai dançar, você diz assim, opa, estou feliz. Olha, a temporada passada a gente teve uma produção bem legal. Chamava Zorbas, que é a história de um grego. E esse coreógrafo foi um coreógrafo. Ele é da Espanha, mas atualmente ele é professor de uma companhia da Holanda. Uhum. E ele veio e foi um processo, porque também quando a gente vai trabalhar com um coreógrafo diferente, às vezes o processo conta muito, o processo de criação do balé conta muito, porque nem todos os coreógrafos têm a mesma personalidade. Então essa produção que teve foi, assim, eu gostei bastante de dançar, pelo fato de ter a liberdade de poder estar junto com ele durante a criação, sabe? Então e ele criar o balé de acordo é porque tem um filme desse balé e ele viu o personagem e ele idealizou o personagem como se fosse eu. Então isso me ajudou bastante assim a entender o personagem e a poder colocar uma movimentação que expressasse isso. Uhum. Isso ajuda bastante quando você tem uma referência. Sim. Você costuma estudar para os seus personagens, para os seus personagens? De- depende, depende. Alguns, por exemplo, quando é uma história que, que tem um personagem e o coreógrafo ele quer que a história seja baseada nesse personagem, por exemplo, agora aqui na companhia, a gente tá sendo criado um balé com baseado no filme Moulin Rouge. Então é um balé muito moderno e a coreógrafa ela realmente quer que o personagem seja como se fosse o personagem do filme. Então para esse balé eu parei para estudar o personagem, para assistir o filme, assistir o musical, ver o que o personagem transcende durante a atuação e pegar essas Uhum. características. Por mais que não seja é, um filme de dança, mas eu consigo entender o que o personagem está querendo transmitir. E no outro caso, por exemplo, Albert, por exemplo, em Gisele, em Albert, eu procurei, eu já conhecia o balé, então eu já tinha referências, mas eu não queria que a minha personalidade do personagem fosse a mesma personalidade de algum bailarino. Então eu busquei, claro que a gente tem um coaching, né, que ensaia a gente,
e vem as dicas e tudo mais, e como melhorar e fazer as coisas, mas eu queria que fosse uma coisa que viesse de mim também, tipo, alguns trejeitos, ou, né, mantendo, claro, o repertório dentro da linha clássica, mas que fosse um personagem meu, que eu colocasse o que eu tenho nele. Uhum. Então depende muito do que a gente, do que está sendo proporcionado para ser dançado. Sim. E vocês dançam muito fora? As excursões são constantes? Como é que é esse trabalho da sua Então, companhia hoje? aqui na companhia a gente às vezes acontece de ter galas em outras companhias, então a gente viaja, é, geralmente estão dentro da Alemanha mesmo, mas aqui a gente dança em dois teatros. A gente tem o teatro aqui da cidade e a gente faz parte também do teatro do estado. Então a gente sempre viaja, não é uma longa viagem, é 1 hora, mas a gente dança e lá o teatro já é uma ópera, então é totalmente maior, assim, é bem grandioso. E a gente dança também para esse teatro. Então a gente está sempre intercalando os shows entre aqui e lá. Uhum. E você já veio ao Brasil dançar, Adson, depois que você se mudou? Tem muitos anos que eu não danço no Brasil, mas muitos anos. Eu acho. Bom, eu já não moro no Brasil há 10 anos. Então já faz. Eu acredito que a última vez que eu dancei no Brasil foi há uns 9 anos atrás. De lá Sente pra cá falta? eu. Então, quando eu tô no Brasil, eu vou de férias. Então a minha cabeça tá bem tranquila quanto a isso. Apesar de ser umas férias que eu não paro, É. umas férias que. A gente vê pelas suas fotos que você não para. Então, aí tá sempre no ritmo, mas tem bastante tempo que eu não danço no Brasil. Porque geralmente acontece os espetáculos ou festivais no Brasil é durante a temporada e não tem como deixar aqui e viajar para o Brasil. Se fosse uma viagem mais curta, talvez, mas assim é mais difícil. É. Ô, Adson, você é um bailarino da nova geração? Eu vou lhe fazer uma pergunta. É, Eu venho de uma época onde os bailarinos, claro, todos tinham que ter um bom nível técnico e o primeiro bailarino sempre foi primeiro bailarino, tinha que fazer tudo que um primeiro bailarino faz. Ok. Mas hoje eu percebo um olhar muito direcionado para o virtuosismo. Todos querendo dar 10 piruetas, todos querendo dar saltos de 5 metros, e são invenções até acrobáticas. E a arte vem sendo deixada de lado. Você percebe isso também ou não? Como é que você encara isso? E não é de agora. E não é só de agora. Eu acho assim, eu acho que é válido você desenvolver o seu trabalho técnico, como quantas piruetas quiser, saltos, tá tudo bem, entendeu? Mas eu acho que a essência às vezes se perde. Porque tudo bem um bailarino fazer, né, sei lá, 8 piruetas no palco, mas se aquilo for só 8 piruetas, não faz sentido nenhum, porque já deixa de lado a essência da coisa, sabe? A essência da dança, o que ele quer transmitir, o que ele quer passar com a arte, sabe? Então, assim, eu acho que hoje em dia os valores, assim, dentro da área da dança, eu acho que talvez estejam um pouco perdidos, assim, sabe? É muito difícil você ver hoje um bailarino que quer ralar muito para poder conseguir as coisas, assim, poxa, eu consegui e é muito difícil você ver esse tipo de bailarino hoje. Querem as coisas muito fácil, muito de mão beijada, assim, sabe? E às Uhum. vezes acaba por não conseguir, por achar que não vale a pena, acabam desistindo. Mas essa questão da essência do balé, a essência da pessoa, eu acho que se perdeu um pouco, assim.
de um tempo para cá. Eu acho que as pessoas hoje são muito preocupadas em quantidade e não em qualidade. Isso para mim e às vezes não, na maioria das vezes o menos realmente é mais. É. Porque você consegue transmitir muito mais aquilo aquilo que a audiência quer sentir. Assim, no meu ponto de vista. Eu penso como você, claro. Eu gosto de ver muitas piruetas, eu gosto de uma perna na orelha, eu gosto disso. Mas não é só isso, né? Alisson, É isso, não, é exatamente isso. Não, não é só isso. Não é só isso. É super válido e vale muito, acho assim, vale muito você parar para assistir um balé com coisas extraordinárias. É ótimo, é legal e você poder conseguir fazer isso também é muito bom. Mas sem deixar sem deixar a parte artística também, porque às vezes é só aquilo ali e nada mais, sabe? olha, César Augusto mandando um oi para você. Então, o César é o meu professor de balé. Eu comecei com ele lá no Espírito Santo, na Serra. Olha, ô Sem, César, sem, muito obrigado. ó, Seja bem-vindo. eu sempre que eu tô no Brasil, vou lá fazer aula e eu tenho muito a agradecer. É ele o professor que me pegava e passava o dia inteiro comigo no carro Uhum, para fazer aula. Tenho muito a agradecer ao César e a Marta, que é a mulher dele, de verdade. muito legal. Vem cá, e os bailarinos? Ai, olha, concordo. Os bailarinos, os bailarinos que chamam a sua atenção hoje por um motivo ou outro, quem que você gosta de ver? Olha, De qualquer época. de qualquer época, ok, eu tava pensando no GG, de qualquer, eu Desculpa, tenho, olha só, perdão. Thay Meirelles. é a Lindo. Tainara, Ah, Tainara, que disse tudo. ah. Muito bom ver os amigos aqui, né? Sim, sempre, sempre. Então, Edson, quais são os bailarinos que você gosta de ver? Você para ver. Então, Fernando Burrones é um bailarino que eu acho lindo, assim, eu babo mesmo, acho maravilhoso. Baryshnikov, claro. Tetsuya Kumakawa, também é um bailarino brilhante, salta que é uma É, maravilha. Eu acho que eu gosto de ver alguns balés do Balé Nacional de Cuba também. Eu não lembro os nomes, mas eu acho que eles têm muita referência, assim, sabe? Eles têm, eu acho que a base, eles têm a base muito e a consolidada, então tradição, acho que né? exatamente, a tradição. Então eu adoro ver tipo, os bailarinos do Balé Nacional de Cuba dançando, você vê no palco o estilo, a qualidade dos movimentos, eu gosto bastante. Mas se eu for colocar assim em referência, eu diria Tetsuya Kumakawa, Fernando Burrones e Michael Baryshnikov. É incrível que porque você citou os mais antigos, né? É. É bem Sim, não, claro que hoje em sintomático do dia. que nós estamos vendo hoje, né? Porque É, você citou três pessoas que foram e são referência até hoje, apesar de décadas passadas, né? Eu vejo o trabalho do Baryshnikov hoje, eu fico pensando, se este homem surgisse hoje, ele seria um primeiro bailarino de destaque também, não só porque na época dele ele foi o único, não, mas hoje também ele seria de ser um destaque. E os outros dois que você citou também, né? Burrone de sim. uma elegância, Nossa, né? maravilhoso. É, Maravilhoso. Não, é. são bailarinos antigos, mas bailarinos atuais. Se você quer se Exatamente. você quer, de verdade, acho assim, se você quer uma referência de saber o que é a essência do balé, pegue vídeos antigos, que você vai ver o que é a essência do balé. Às vezes o bailarino não tinha a perna mais alta, mas entregava
no palco muito sentimento, assim. Então, minhas referências que eu gosto muito são bailarinos mais antigos. Uhum. E você, o que que você pensa para si mesmo no futuro? Porque essa é a vida útil do bailarino, ela é curta, né? Em algum momento Sim. todos nós vamos parar. Olha, o César dizendo que naquela época eles já eram contemporâneos. Já estava à frente, né? O que você pensa para você no futuro? Vai trabalhar como professor, ensaiador? O que que você deseja? Então, eu quero continuar dentro da dança, eu gosto, é o que eu quero fazer para minha vida assim, inteira, eu gosto. Eu já pensei em lecionar, em dar aula, mas eu também gosto muito da parte de de estar no gerenciamento, sabe? De como as coisas acontecem dentro do teatro pro balé. Eu tenho descoberto um pouco disso Na agora. parte de produção, seria isso? Não é só produção, é a parte que é como se fosse uma organização, é como se fosse. Tem o Direção? diretor e tem o. É como se fosse direção, sabe? E que você consegue ter a organização ali da companhia. E eu tenho gostado bastante disso, dado mais atenção. Agora aqui na companhia eu sou um como se fosse líder de turma no Brasil. Então, tipo, todas as reuniões que acontecem é entre eu e o diretor e eu transfiro para a companhia. Então, eu tenho gostado bastante dessa área agora. Mas eu também gosto muito de poder estar dentro do estúdio ensaiando e Uhum. dando aula. Eu gosto bastante de dar aula também. Então eu tenho que eu tô pensando ainda, é um caminho a ser trilhado ainda. Você tem muito o que fazer. Olha, a Beth Oliose aqui, dando os parabéns a nós dois. A Beth, eu sempre falo, a Beth tem uma importância muito grande para a dança brasileira. Além de ter sido bailarina do Teatro Municipal durante muitos Municipal. anos, ali ajudando a carregar aqueles balés nas costas, né? Aham. Ela foi coreógrafa da Rede Globo, foi professora de ética na Maria Leneva, né? E eu vou falar de novo, falei semana passada e vou falar de Eleonora Oliose, irmã de Beth. A dona Eleonora foi a primeira brasileira premiada no exterior. Depois eu vou te mandar um material sobre dona Eleonora. Muito legal. Ai, por favor, muito legal. Muito obrigado, Beth. Existem muitos brasileiros dançando na Europa e na Alemanha, sobretudo, não é? Por que que isso acontece dentro do seu ponto de vista? Por que as portas abertas para os brasileiros? É aquilo. Brasileiro tem o tempero. Não, Os eu acho assim. coreógrafos e diretores já sabem disso. Exato, exato. Qualquer companhia pequena, grande, média, que você for na Alemanha, você vai encontrar pelo menos um brasileiro. Não tem, não, é impossível você ir numa companhia e não achar um brasileiro. Sempre vai ter. E eu acredito que, claro, pelo fato dos diretores já conhecerem a personalidade dos brasileiros, eles já conhecem, ó, ótimo, vai trabalhar, vai fazer do jeito que eu quero, tá maravilhoso. Mas eu também vejo grande interesse dos brasileiros em virem para a Alemanha. Sim. Porque dentro da Europa, claro, nos países ao redor existem ainda bastante companhias de balé, mas a Alemanha eu acho que existe mais oportunidades. Em cada cidade da Alemanha você vai encontrar um teatro com uma companhia de balé, o que é maravilhoso. Então o brasileiro aproveita a oportunidade de ter, eu acredito que, de juntar a qualidade de vida junto de fazer o que você ama e aí tudo se encaixa. Então, acredito que tem esses dois lados, o fato dos estrangeiros gostarem bastante da gente e o fato da gente conseguir aproveitar a oportunidade de estar juntando a qualidade com o que a gente ama fazer.
É. Adson, a vida útil de um bailarino na Europa, normalmente os homens dançam até que idade, e as mulheres até que idade? Então, isso, isso depende bastante, assim. Porque aqui, depois de um tempo que você está dentro de uma companhia, depois de bons anos, que você está na mesma companhia, você tem um contrato, você consegue o contrato vitalício. Nesse contrato vitalício, você pode, ou o diretor, eles podem demitir você antes, um ano antes, ou você permanece no teatro. Se você ainda tiver condições de estar dançando, você continua, ou então eles vão te remanejar para uma outra área do teatro, para você trabalhar. Isso é um ponto. O outro ponto é, às vezes, as pessoas se machucam, que pode acontecer, as Uhum. pessoas se machucam, então já é um motivo para parar. Às vezes as pessoas meio que sentem que aquele período de poder estar dançando acabou, então as pessoas param também. E as outras continuam até quando o corpo aguenta. Assim, entendeu? Então, É muito não, pessoal. Cada é caso é um muito, caso. é muito pessoal. Depende tudo de como também você mantém o que você faz com o seu corpo durante a sua carreira, sabe? Porque não é só. Porque de verdade, só fazer uma aula por dia não é o que não é só aquilo que vai te sustentar. Você tem que procurar outros meios de fortalecer os seus músculos, de estar em atividade, porque senão você não tem, digamos, substância suficiente para se manter por um bom tempo dançando. Até porque se você vai dançar um balé de 1 hora e meia, 2 horas, o corpo já começa a pedir, por favor, para que eu já não estou aguentando. Então, É, depende muito de cada bailarino, de como ele faz a manutenção durante a carreira para poder conseguir dançar por mais tempo. e como você faz a sua manutenção? Além das aulas de balé clássico, você tem alguma outra atividade física? Tenho, tenho. Eu sou bem regrado, assim, com, com, com as minhas coisas. Eu já levanto de manhã, eu já faço, geralmente eu faço uma yoga, um alongamento para começar meu dia, primeira coisa. Já faço Isso um em pouco de casa, não isso na em, companhia. isso em casa, não antes de sair, antes de ir para o Ah, trabalho. Eu começo a aula, minha primeira aula do dia começa às 10 da manhã. Então eu já acordo por volta de 7h30, 8 horas. E aí eu já faço yoga, me alongo, faço um pouco de workout em casa mesmo, flexão, abdominal, e tomo meu café e vou pro estúdio. Eu não sou da pessoa, eu só não sou dos bailarinos que chega no estúdio muito antes. Eu prefiro chegar um pouco 10 minutos, 15 minutos antes da aula começar, que eu só termino de fazer o que eu preciso para começar a aula. E aí eu tenho a minha primeira aula do dia e depois eu trabalho até as 2 da tarde. Tenho meu horário de almoço, que é de geralmente 2 às 3, e de 3 às 6 o restante do dia. Acaba às 6 horas, eu geralmente venho em casa, tomo café, aí eu gosto, isso é bem particular, eu gosto de tirar tipo, uma meia hora de cochilo, assim, aham. descanso do meu dia, meia hora, só para colocar a cabeça no lugar, e aí eu vou para academia. Aí faço 1 hora, 1 hora e pouco de musculação, e aí eu venho para casa e aí eu termino meu dia. Sim. E aí dorme E finalmente. aí eu durmo finalmente para começar todo dia, tudo no outro dia de novo. Mas Al- meus Algum dias são assim. arrependimento? Né, não, nenhum, nenhum. Olha aqui, olha, a Rê Souza está dizendo que você está fazendo o que você já fazia. Olha, sempre foi assim. Não, é isso que eu falo, eu sempre fui muito regrado, assim, com as minhas coisas, em poder. E eu acho que isso ajuda muito. É a disciplina. Eu tenho
disso, A disciplina é disciplina. fundamental, não é, Adson? Muito, 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 muito. Eu não sei, às vezes se eu não faço alguma coisa durante o dia, pra mim tá faltando, entendeu? Eu fico aquilo na cabeça, tá faltando, não fiz isso hoje. Mas acho que é uma coisa de bailarino também, que, Sim. que fica tenho que fazer isso e tal, assim. Mas esse Os geralmente é meu bailarinos dia. que levam essa profissão a sério, eles são como você, muito É. dedicados. Olha, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no canal Personas da Dança. Sua história é uma história de muita luta, né? Como não seria de outra maneira, senão você não teria chegado aonde chegou. Eu quero te dar meus sinceros parabéns, desejar Muito obrigado. muito mais sucesso, que você consiga seus Amém. objetivos, de se tornar aí talvez um diretor, não é? Amém. E dar continuidade a essa arte aí tão bela que é a dança. Muito Com obrigado. certeza. Eu que agradeço a oportunidade e também parabéns pelo Personas da Dança. Acredito que as pessoas assistindo isso, elas podem entender um pouco mais o que é uma vida de um bailarino que trabalha que trabalha numa companhia fora, que não é fácil. A gente abre mão de muita coisa para estar aqui, então, apesar de tudo valer a pena, ainda assim não é tão fácil. Então, eu agradeço por você estar abrindo a oportunidade de nós, bailarinos, a gente estar podendo falar um pouco sobre como que é a nossa vida e como que todo esse mundo da dança acontece. Acontece. Muito obrigado. Mônica Cerqueira, gostou da entrevista? Obrigado, Mônica. Muito Querido, obrigado. um grande abraço para você. Tudo de muito bom para você. Muito, muito obrigado. Agradeço, Anderson. E agradeço a Obrigadão. todo mundo que apareceu por aqui. Tchau, querido. Sim. Tchau, tchau. Obrigado.